Yo, Piaz, did you make this? Existem dois tipos de grandeza, as escalares e as vetoriais. As escalares são aquelas que a gente define muito bem se a gente apenas fala o valor, como, por exemplo, tempo, temperatura. Então, essas grandezas são grandezas escalares. Quando a gente tem a necessidade de, além do valor, expressar também uma direção, um sentido, ou seja, para onde aquilo está apontado, nós chamamos de grandeza vetorial, justamente porque nós utilizamos o vetor, aquela setinha que nos ajuda a indicar, além do tamanho, a direção e o sentido. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é diferenciar as grandezas aqui, são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, aqui nós temos dois tipos de grandezas, não é isso? Eu vou falar rapidamente aqui. Nós temos as grandezas escalares, não é isso? Ou seja, a grandeza ela pode ser escalar ou ela pode ser vetorial, não é isso? Então, quando eu falo para você, por exemplo, sobre o tempo, qual é o tempo de duração de uma partida de futebol? Ah, dura 90 minutos. Pronto, acabou. Eu não tenho que te dizer 90 minutos para a esquerda ou para a direita, na horizontal, na vertical, não preciso te dizer nada disso. Ou, por exemplo, como eu tinha dito, a temperatura. Então imagina, então alguém vai te perguntar lá, nossa, qual é a temperatura de hoje? Ou qual temperatura que atingimos hoje? Ah, nós atingimos 27 graus Celsius, 27 graus Celsius. Então, eu não preciso de mais informações. Não preciso de mais informações porque só isso já nos ajuda. Tá? Então, só isso a gente já tem a nossa informação por completo. Eu tenho o valor, que nós também chamamos de módulo, e temos também a unidade de medida, que seria graus Celsius no caso da temperatura. Então, legal. Agora, quando eu falo para você assim, deslocamento, quando eu falo para você força, eu estou querendo te dizer o seguinte: olha, desloque um objeto por 5 metros de distância. Então, você vai se perguntar, tá, eu vou deslocar esse objeto para onde? Para onde eu vou movimentar esse objeto? Para a direita? Para a esquerda? Em linha reta? Para onde eu vou? Bom, a mesma coisa com força. Então, eu falo para você, aplique uma força sobre um determinado objeto e o valor dessa força, ou seja, o módulo dela, tem que ser 50 newtons. Bom, você também vai se perguntar, para onde que eu tenho que empurrar? Para onde eu vou empurrar? Qual é a direção em que eu tenho que empurrar? Bom, então, nota que nesses casos, além do valor, eu também tenho que te dizer a direção, tenho que te direcionar, tenho que te dizer para onde que eu quero que você aplique essa força ou para onde eu quero que você se desloque ali. Bom, tudo isso faz parte então das grandezas vetoriais. E como faz parte das grandezas vetoriais, elas são representadas através de vetores, não é isso? Então, vetor. Então, tá aqui. Isso nós vamos representar através dos vetores. E os vetores nada mais são do que essas setas, não é isso? Então, nós vamos fazer setas, uma seta, e essa seta vai me mostrar o que é um vetor. Olha, então eu posso falar para você, olha, aplique uma força nesta direção, direção horizontal, é isso? Aplique uma força na direção horizontal de 50 newtons. Então tá aqui, o valor tá aqui, a unidade de medida tá aqui, e eu estou te dizendo, olha, a direção que eu quero que você aplique essa força, é essa direção aqui, sobre esta linha pontilhada. Então eu estou te dizendo, olha, essa é a direção que eu quero que você aplique essa força. Ou seja, a força que você vai aplicar, ela deve ser executada sobre essa linha, tá? Sobre essa linha pontilhada aí que eu mostrei para vocês. Bom,
Então, essa seta, ela vai me mostrar a direção, ou seja, a mesma direção dessa linha pontilhada, o sentido, então eu quero que ela vá para a direita, então eu vou empurrar para a direita, e com uma intensidade, com um valor, com um tamanho de 50 newtons. E isso é o que nós chamamos de módulo. Então, a grosso modo, eu posso dizer para vocês o seguinte, posso dizer assim, olha, essa linha tracejada mostra para mim qual é a direção que eu quero que você aplique essa força. Bom, essa é a direção. Esse valor é o que nós chamamos de módulo, ou seja, um valor aqui. Então, esse é o valor que nós queremos aplicar aqui. Esse N é a unidade de medida, que é de Newton, né? Unidade de medida. Bom, e a pontinha dessa flecha vai me mostrar, ela vai me mostrar qual é o sentido em que eu quero que você aplique essa força. Porque dentro desta direção, que no caso seria horizontal para a gente, eu posso aplicar uma força tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, dentro da mesma direção, eu posso ir nos dois sentidos. Tá? Então eu deixei muito claro aqui essas informações. Então, quando eu faço isso, eu estou falando para vocês, eu estou representando um vetor. Então, esta seta vermelha é o que nós chamamos de vetor, tá? Então, ele está aqui, essa seta mostra para mim este vetor, tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente já sabe então que é um vetor, só que aí tem alguns detalhes, né? E qual é esse detalhe? O detalhe é que nem sempre eu posso trabalhar com os vetores da mesma forma que eu trabalho com os números. Por quê? Porque eles representam, além de um tamanho, eles representam também uma direção. Eu vou dar um exemplo para você. Imaginemos aqui então que um objeto tem duas forças, existem duas forças sendo aplicadas simultaneamente sobre esse objeto, ou seja, ele tem aqui duas pessoas, por exemplo, puxando simultaneamente esse objeto. Tá? Uma delas aplica uma força de 4 newtons. E por isso eu coloquei aqui, olha, são 4 quadradinhos, você consegue observar, e a de baixo tem aplicado aqui uma força de 3 newtons. O que eu posso pensar? Eu posso pensar assim, olha, quando eu tenho duas forças, dois vetores que apontam para o mesmo sentido, ou seja, estão na mesma direção e apontam para o mesmo sentido, eu tenho o que é equivalente a alguém aplicar, eu posso trocar essas duas forças, posso fazer uma força que é equivalente a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 newtons. Por isso que eu estou representando aqui cada quadradinho equivalente, tá? Aproximadamente aqui a cada 1 newton, né? Então nós temos aqui 7 newtons. Isso é o conceito de que nós chamamos de força resultante. Então, olha, a ação conjunta dessas duas forças resultou nessa aqui. Bom, quando eu tenho forças que estão aplicadas na mesma direção, ou seja, estão na mesma direção, no caso aqui horizontal, mas elas estão aplicadas em sentidos opostos, então a gente tem aqui sentidos opostos, né? Deixa eu colocar isso aqui. Então essa é a força resultante, tá? Então sentidos opostos, como assim, professor? Sentidos opostos? Sentidos opostos. Nós temos ela aqui sendo aplicada em sentidos opostos, uma para a direita, outra para a esquerda. Então nós vamos ter aqui, fazer isso equivale a aplicar uma força de 1 newton para a direita, nesse caso. Então, isso mostra para a gente que se tivermos aqui duas forças, dois vetores que apontam para o mesmo sentido, ou seja, estão na mesma direção, eu somo os seus valores. Então, eu junto esses valores, né? Eles estão cooperando, cada uma das forças cooperando de forma positiva com a outra. Quando eles estão em sentidos opostos, um está diminuindo o poder de atuação do outro, não é isso? Podemos pensar assim, e nós vamos ter aqui uma força resultante
de 1 newton. Tá? Beleza, então quando eu tenho o mesmo sentido, a soma de dois vetores é bem simples. Eu pego o valor de um, o valor do outro, ou seja, os seus módulos e junto, somo, adiciono esses caras. Quando eles estão em sentidos opostos, eu pego esses valores e subtraio, não é isso? O menor do maior. Ou seja, eu tenho 4 newtons, vou subtrair o menor aqui, 4 menos 3, 1 newton. Agora, a minha pergunta é, e se essas forças não forem na mesma direção? Aqui nós temos um exemplo claro disso que está acontecendo. E qual é esse exemplo? O exemplo é o seguinte, eu tenho nessa situação aqui, muito claramente a aplicação aqui de uma força que é vertical e outra força que é horizontal. São duas direções diferentes, não é isso? Olha, então cada uma delas. E eu não posso falar que a junção dessas forças é exatamente o valor individual delas. Então, por exemplo, se eu falar que essa aqui tem 4 newtons e essa tem 3 newtons de força, eu não posso simplesmente falar que a resultante disso aqui vai dar 7 newtons. Por quê? Porque elas não estão cooperando totalmente nessa mesma direção ou nessa outra direção. Então, eu estou puxando esse objeto simultaneamente em duas direções. E isso vai equivaler a puxar esse objeto. Ele vai ser desviado, ele vai ser arrastado, vamos dizer assim, na direção, o quê? Nessa direção aqui, que é a direção, uma direção diagonal, Podemos pensar assim, por que não? Uma direção diagonal. Olha, professor, como é que você sabe que ela foi exatamente até aí, que ela não foi, passou para cá, ou está mais inclinada, ou está menos inclinada? Bom, tudo isso eu vou explicar para vocês a partir de duas formas aqui, inicialmente. Depois eu vou adicionar uma terceira forma de explicar isso aqui para vocês, como é que a gente opera nessas situações em que eu tenho forças em direções distintas. A primeira delas é o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Paralelogramo é uma figura geométrica que tem lados paralelos. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho lados paralelos, não é isso? Ó, se eu fizer o seguinte, eu posso imaginar que eu vou fazer uma reta paralela a essa primeira reta que eu construí aqui. Ó, e eu vou trazer para cá. Ó. Trouxe para cá. Bom, na hora que eu coloquei essa reta aqui, percebemos que essa reta é paralela a essa outra reta pontilhada. Bom, vamos fazer a mesma coisa com essa outra reta aqui. Ó. Quando eu faço isso, eu tenho agora duas retas paralelas entre si e outras duas retas paralelas entre si, formamos um paralelogramo. Então, esta figura geométrica que nós acabamos de construir aqui, ó, nesse caso que coincide com um retângulo, não é? Então, nesse caso, sim, nós temos aqui, olha, um paralelogramo, está em vermelho ali, ó, um paralelogramo, são lados paralelos. Então, essa figura, a gente consegue perceber que é um paralelogramo. Então, por isso que essa técnica chama de técnica do paralelogramo, ou também conhecida como rabinho com rabinho. Por quê? Porque eu coloquei o rabinho de um vetor, junto com o rabinho do outro vetor, ó, certo? Então, nós fazemos isso. Então, se tivermos dois vetores quaisquer, eu vou pegar o rabinho de um com o rabinho do outro, vou conectar e vou traçar uma reta aqui paralela a um dos vetores, traço outra reta paralela ao outro vetor, e nós vamos perceber que exatamente onde essas retas se encontram, é exatamente o ponto onde tem que estar o final do teu vetor resultante. Olha, professor, e como é que eu descubro esse valor? Olha, eu descubro esse valor aplicando algo muito conhecido da gente, que é o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai pegar aqui e vai pensar. Bom, professor, mas para ter Teorema de Pitágoras, eu preciso que exista um triângulo retângulo. Eu estou vendo esse triângulo retângulo? Ó, eu consigo marcá-lo aqui, ó. Inicialmente ele não estava ali, mas agora você consegue enxergar esse triângulo. Olha só, então eu tenho um triângulo aqui, um triângulo retângulo, certo? Então esse triângulo retângulo que a gente está observando,
né? A gente costuma dar um nome. Esse lado aqui é um cateto, esse outro também é um cateto, e onde está essa seta vermelha aqui, nosso vetor, é a hipotenusa. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é descobrir o valor dessa hipotenusa. Então, eu vou falar o seguinte, ó, eu desconheço esse valor, vou chamar de x. Bom, e nós sabemos que o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ele diz para a gente, ó, que se eu pegar o quadrado do valor da hipotenusa, ou seja, esse valor ao quadrado, ele tem que ser igual a 1 dos quadrados, 1 dos catetos ao quadrado, ou seja, o valor dele elevado, né, a 2, segunda potência, mais o outro lado. Você fala, professor, mas quanto que vale esse lado? Bom, olha, eu observo que esse lado é paralelo a esse, e se esse lado tem 4 newtons aqui, ele tem o mesmo tamanho, então eu percebo que aqui também tem 4 newtons. Então, nossa conta vai ficar desse jeito. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, x ao quadrado é 25, e, portanto, qual número ao quadrado dá 25? 5 newtons. Então, chegamos à conclusão aqui que x vale 5 newtons. Essa é a minha força resultante nesse caso. Então, eu mostro para vocês aqui algo muito interessante, que se eu estou trabalhando com vetores, eu não posso simplesmente pegar os números e somar ou subtrair esses números. Eu preciso encontrar geometricamente para onde está apontada a minha força resultante. Tá? Então, esse é o primeiro modo que eu queria compartilhar com vocês, que é o modo do paralelogramo. Tá? Então, esse é o modo do paralelogramo, ou também conhecido, não é isso? Como rabinho com rabinho, não é isso? Então, um método aí também conhecido como rabinho com rabinho, o método do paralelogramo, tá? Então, tá aí para vocês entenderem. Bom, legal? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou mudar pouca coisa disso, eu vou falar, olha, o que eu vou fazer aqui é basicamente só mudar o meu ponto de vista, tá? Então, eu só estou mudando aqui o meu ponto de vista. Nesse caso, eu adotei aqui uma técnica, né, de pensar dessa forma. Olha, se eu tenho, então, uma força apontada para a direita e, simultaneamente, uma força apontada para cima, esse objeto não vai ser só empurrado para a direita, não vai ser só empurrado para cima, ele vai ser empurrado na diagonal. Então, eu posso dizer que eu posso trocar essas duas forças de 3 newtons e 4 newtons por uma única força de 5 newtons. Então, nota que quando eu falo de soma vetorial, 3 mais 4 não necessariamente vai dar 7. 3 mais 4, algebricamente, dá 7. Mas, vetorialmente falando, 3 mais 4, se for nesse modelo aqui, ó, nesse caso, nesse primeiro caso, dá um resultante 7. Nesse segundo, um vetor 3 somado a um vetor de tamanho 4, não é isso? Ele vai ter um tamanho resultante 1. E aqui nesse 5. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui é pensar, tá, e se eu pegasse e falasse assim, olha, empurrei para a direita e empurrei para cima. Então, eu também poderia pensar, na hora de construir esse meu problema, de fazer o seguinte, olha, então, e se eu estivesse pensando assim, ó, ao invés de pensar que eu empurrei para cima e para a direita, que eu fiz isso passo a passo, que primeiro eu empurrei para a direita e depois eu empurrei para cima, com um tamanho 4 newtons. Então, nota que eu também vou chegar num vetor resultante de tamanho 5. Esse outro método, ele é conhecido como método do polígono, não é isso? Método do polígono. Por que método do polígono? Método do polígono, porque a gente tem aqui um polígono, né? Uma forma geométrica que pode ter mais do que 3 lados. No caso aqui só tem 3, mas olha só. Então, ou também conhecido como método do trombinha no rabinho. Por quê? Porque eu vou colocar trombinha desse vetor no rabinho do outro vetor, não é isso? E aí, trombinha de um no rabinho do outro. Eu vou falar o seguinte, olha, se ele começou aqui e finalizou aqui, então quer dizer que se ele empurrou para a direita e depois para cima, é como se ele tivesse empurrado nessa direção. Ah, professor, e para achar o valor dele? Da mesma forma que você fez aqui, ó, né? Encontrando isso através do Teorema de Pitágoras. Tá?
Tá, então esse é o nosso segundo método, que é o método do polígono. Tá? E para a resolução específica desse exercício, depois eu quero comentar um terceiro método, que é o método da decomposição. Mas vamos lá, eu vou fazer a resolução desse exercício agora, tá? Eu vou fazer a resolução desse exercício de uma forma diferente agora. Eu vou fazer, eu vou aplicar esse método do paralelogramo e do polígono para resolver esse problema.